Bom, bom dia a todas, todos, todes. Essa é a nossa sexta aula de Filosofia do Direito no modelo PLE. No caso, a gente acaba de entrar na filosofia contemporânea, propriamente dita. A nossa aula anterior foi sobre Hobbes, como sendo um autor representativo da filosofia moderna, o que a gente chama de modernidade clássica. E agora a gente entra na filosofia do século XIX, que é a filosofia que inaugura o que a gente entende como filosofia contemporânea, ou ainda como a filosofia da modernidade tardia, não propriamente modernidade clássica. E essa filosofia, na verdade, ela começa com a Revolução Francesa, como vocês verão. A aula de hoje, como todas as nossas demais aulas, né? Talvez menos a aula do Hobbes, né? Mas a aula de hoje vai ser atravessada por um problema, né, em específico, que é o problema da doença e o problema das epidemias. E Nietzsche, que é o autor que eu escolhi para trabalhar aqui como uma figura representativa do pensamento do século XIX, é um autor que diz muito sobre doença. Aliás, pouca gente percebe, mas a filosofia nietzschiana fala muito de doença e fala muito de estômago. Nietzsche é um autor que faz vários paralelos com o estômago, né? Frequentemente ele compara o processo intelectual com um processo digestivo. Tanto que há uma comparação que ele faz várias vezes que eu acho engraçadíssima. Ele fala que intelectuais muito obcecados em guardar informações inúteis e que não são capazes de digerir essas informações sofrem de dispepsia, ou seja, de prisão de ventre. Esses paralelos de Nietzsche com a doença, com o corpo, não são aleatórios. Muita gente reduz isso a meras metáforas, mas essas metáforas elas têm um peso muito grande na filosofia nietzschiana, e vocês vão ver por quê. Porque é uma pessoa que passou boa parte da vida doente, e sobretudo com doenças estomacais, né? Então, diz muito, na verdade, que ele se valha frequentemente desses paralelos e dessas alegorias, né? Mas Nietzsche é um autor crucial se a gente quer pensar em termos de saúde e doença. É um filósofo que elevou essas categorias, saúde e doença, a temas centrais da reflexão filosófica, né? Como a gente vai ver. Então, me pareceu, né, ainda mais no contexto de pandemia, que dar uma aula de filosofia do direito falando de Nietzsche era quase que obrigatório, era quase que essencial, assim, voltar a Nietzsche para pensar na questão da doença e para pensar na questão da saúde, que era um autor absolutamente obcecado com isso, embora hoje, quando a gente leia Nietzsche, em geral, é algo muito explícito no texto dele, muito escancarado no texto dele, mas que a gente, em geral, não nota. Curiosamente, é um negócio que a gente raramente, lendo a filosofia nietzschiana, presta atenção a isso. Tanto que há poucos textos, eu consegui localizar poucos textos falando do problema da doença e do problema da saúde em Nietzsche, né? Embora, repito, seja um elemento muito central na filosofia dele. Eu escolhi um título irônico para a aula, vocês vão entender por quê. A sífilis como educadora, a política da saúde e a saúde da política em Nietzsche. Eu sei, é muito cafona, é uma espécie de vício neo-hegeliano, né? Tipo, ou neomarxista, né? A miséria da filosofia, a filosofia da miséria, a metafísica da morte, a morte da metafísica. Isso, eventualmente, isso é muito característico, inclusive, da filosofia que começa a ser produzida no período do Nietzsche, né? No século XIX. Então, achei que seria legal fazer esse jogo de palavras, embora eu sei que pode ser incômodo para muita gente, assim, que realmente é muito cafona. Mas, dito isso, o nosso encontro de hoje ele vai ser organizado em 4 etapas. O primeiro, para falar um pouco da vida e da obra de Nietzsche. Nietzsche é um autor que geralmente tem algum apelo popular, né? Um filósofo que, em geral, ele é importante. Muita gente se aventura, né? Ou começa a se fascinar pela filosofia a partir de Nietzsche, né? Embora seja mais difícil extrair da obra de Nietzsche uma filosofia do direito. Por quê? Porque era um autor muito cético ao discutir questões como justiça, bem. Nietzsche é um autor que realmente não há uma teoria da justiça em Nietzsche, né? Muito pelo contrário, a filosofia nietzschiana é todo um esforço para desconstruir teorias da justiça, né? Não há uma teoria do bem em Nietzsche, muito pelo contrário, né? Todo o projeto nietzschiano é para desconstruir esse tipo de propósito, né? Então é um autor, ao mesmo tempo, muito interessante, muito apelativo,
porque ele traduz uma sensação que ainda é uma sensação nossa, né? O de que esses esforços de uma filosofia como a do Hobbes, ou como a de Tomás de Aquino, como de Platão, de construir uma ideia universal de justiça, parecem esforços um pouco inúteis, né? Então Nietzsche sempre soa como um filósofo mais próximo de nós, que é um filósofo que traduz um pouco melhor o nosso próprio ceticismo em relação a essas esperanças da filosofia em torno de grandes ideais ou de grandes valores universais, né? Então, acaba sendo um filósofo que serve muitas vezes como porta de entrada para o estudo da filosofia. Foi o meu caso, por exemplo. Né? O primeiro contato que eu tive com a filosofia foi lendo Nietzsche por volta dos meus, sei lá, 12, 13 anos, né? Acho que muita gente tem essa mesma experiência, né? Então, o primeiro tópico vai ser, muito rapidamente, para falar da vida e da obra de Nietzsche. O segundo tópico, a doença em Nietzsche. Eu quero mostrar como a questão da doença é muito fundamental na obra do Nietzsche, muito fundamental, embora frequentemente, como eu disse, seja negligenciada pelas pessoas que leem Nietzsche, preferem enfatizar outras questões, né? O eterno retorno, o amor fati, a morte de Deus, e por aí vai. Terceiro, a saúde da política, para falar um pouco da crítica de Nietzsche, né, à política e à cultura ocidental, né, a partir dessa categoria, que é a saúde. E um quarto tópico, que é a política da saúde, Nietzsche e o nazismo. Eu queria fazer uma outra observação antes, para que vocês atentem. Assim. Não vou aprofundar nela, não, mas é só uma provocação. Saúde, quando você diz que uma pessoa é saudável e uma pessoa é doente, ou quando você diz que um alimento é saudável ou um alimento é doente, ou quando você diz, nossa, eu estou me sentindo meio doente hoje, saúde não é um juízo de fato. Saúde é um juízo de valor. Já pensaram nisso? Uma pessoa pode se sentir saudável tendo, por exemplo, uma doença crônica. Eu posso me sentir uma pessoa saudável tendo, sei lá, gastroenterite crônica. Ou eu posso me sentir uma pessoa doente não apresentando nenhuma virose, nenhuma bactéria, nenhuma epidemia. Os termos, as categorias de saúde e de doença não são descrições de uma realidade fática, elas são um juízo de valor. A gente geralmente não percebe isso. Eu entendo quando eu digo uma pessoa é boa, uma pessoa é má, uma pessoa é verdadeira, uma pessoa é falsa, eu entendo que eu estou emitindo um juízo de valor. Mas já pararam para pensar que quando você diz, nossa, você é realmente uma pessoa doente, você está emitindo um juízo de valor também? É curioso, o primeiro filósofo que me levou a pensar nisso não foi nem Nietzsche. Foi um cara chamado Georges Canguilhem, muito importante também para alguns outros autores, né? Um filósofo importante, por exemplo, para a gente entender Foucault. Foucault é um grande leitor de Canguilhem. Né? Canguilhem era um médico, fez um doutorado em filosofia, chamado O Normal e o Patológico, que é inteiro uma discussão sobre como as nossas concepções de saúde e doença não são objetivas. E, por conseguinte, a tarefa do médico não é simplesmente de impor ao paciente a sua própria percepção do que deve ser um corpo saudável, mas entender como o próprio paciente se considera doente ou saudável e tornar, vamos dizer, o corpo do paciente mais saudável para o próprio paciente, ou da perspectiva do próprio paciente. Mas, enfim, acho que estou só jogando verde para que vocês pensem. Para quem tiver interesse nesse debate, recomendo muito a leitura do Canguilhem. É um autor muito interessante, fundamental para a gente ler, por exemplo, alguns textos do Foucault, que são posteriores, como O Nascimento da Clínica. É um autor brilhante, muito importante nesse processo assim, de reconsideração do corpo, né, e de como a gente encara essas categorias, né, o que é um corpo saudável, o que é um corpo doente. Um filósofo que serve, por exemplo, para a gente questionar o capacitismo, talvez seja um dos grandes autores, né, que deram um pontapé inicial para se questionar o capacitismo e o preconceito com as pessoas com deficiência. E, curiosamente, é um filósofo muito pouco lido no Brasil, né? Enfim, que a gente prefere ler autores pop, né? A gente só lê gente que está na moda. Isso, o Murilo escreveu embaixo, o Georges Canguilhem. E, por fim, eu queria entrar num tópico, que também é muito pop, né? Porque é sempre divertido falar do nazismo, de alguma forma, né?
Aliás, eu tive uma conversa ontem muito bizarra, né, com um antigo conhecido, porque ele esteve na Alemanha no início do ano. Eu disse, nossa, eu vi que você esteve em Auschwitz, né, também, porque ele esteve na Alemanha, esteve na Polônia, ele fez todo um circuito, né. Eu falei, eu vi também que você esteve em Auschwitz, como foi? Ele, nossa, foi maravilhoso, foi super divertido, uma experiência que eu queria ter há muito tempo. Eu falei, o quê? Você achou divertido? Você está em Auschwitz? Mas então, enfim, falar de nazismo sempre ganha atenção, e a discussão de Nietzsche com o nazismo ilustra muito o debate nietzschiano sobre saúde e doença, como vocês verão, né? A Mariana Collar escreveu, né? Essa discussão é boa para discutir gordofobia também, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Aliás, teve até uma polêmica, né, em torno de um comentário da Paola Carosella, algum tempo atrás, né, Canguilhem e o Nietzsche, por conseguinte, né, e todo esse debate sobre como saúde e doença são juízos de valor, são autores cruciais para essa discussão, né. Bom, aliás, há um outro texto que eu acho muito interessante, que também vai nessa direção, que é do Hans-Georg Gadamer, que é um filósofo da hermenêutica, né, da hermenêutica fenomenológica, é um filósofo que também deve muito a Nietzsche, também teve um impacto muito grande sobre a obra do Foucault, né, diga de passagem, e que também publicou um livro pouco lido, na verdade, chamado, salvo engano, O Conceito de Saúde. Mas eu vou voltar a alguns desses elementos ao longo da aula, né? Bom, primeiro, então, vida e obra de Nietzsche. Primeiro tópico, né? Nietzsche... Ai, meu Deus, perdão. O primeiro tópico, queria discutir um pouco a relação de Nietzsche com a filosofia contemporânea. Algumas observações gerais, né? Eu coloquei como título A Sífilis como Educadora, e vocês vão entender por quê. Mas isso faz uma remissão, né, a um dos textos mais conhecidos do Nietzsche, que é Schopenhauer como educador. Nietzsche foi muito influenciado por um filósofo alemão, né, mais ou menos contemporâneo, na verdade um pouco mais velho do que ele, que é Schopenhauer, e tem um texto muito famoso chamado Schopenhauer como educador. Então eu optei por chamar essa aula de Sífilis como educadora para fazer um jogo com isso também, né? Nietzsche, juntamente com Hegel, é considerado o marco de virada da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. Por quê? Porque tanto Hegel quanto Nietzsche são autores que têm algumas especificidades e que vão dar o tom do que vai ser a filosofia posterior, do que vai ser a filosofia de um Foucault, a filosofia de um Heidegger, a filosofia de um Gadamer, a filosofia de um Habermas, a filosofia de um Dworkin, para quem acredita que Dworkin faz filosofia. O que caracteriza a filosofia que surge depois de Hegel e que surge depois de Nietzsche? É que vai ser uma filosofia muito preocupada com a história, vai ser uma filosofia muito voltada a pensar a história e pensar eventos históricos filosoficamente. Se você pega os autores que a gente trabalhou até agora, Hobbes, por exemplo, ou Tomás de Aquino, ou Francis Bacon, né? Eu comentei de Francis Bacon antes, são autores que estão situados, né, em episódios históricos. A história, obviamente, né, como na vida de todos nós, né, os eventos históricos marcam esses autores de uma forma muito radical. Então é possível ver, por exemplo, como a filosofia de um Francis Bacon, ou antes dele, como a filosofia de um Guilherme de Ockham é muito impactada pela peste negra, pelas guerras religiosas, mas há um esforço muito grande desses filósofos para, na filosofia deles, não citar diretamente esses eventos históricos e fazer uma filosofia que seja, de alguma forma, para além da história ou descolada da história. Embora todos os grandes filósofos fracassem retumbantemente ao tentar criar um trabalho que seja além do seu próprio tempo, afinal, ninguém é capaz de saltar a própria sombra, né? Todos nós somos reféns do nosso próprio tempo. Mas esses filósofos anteriores à filosofia contemporânea tinham ao menos esse objetivo: construir uma filosofia que fosse uma filosofia atemporal. Com Hegel e com Nietzsche, isso já não acontece mais. São filósofos que vão fazer uma filosofia radicalmente preocupada em pensar o tempo presente. Então, é uma filosofia do presente.
não é uma filosofia do eterno. Aliás, a filosofia tomista, né, Tomás de Aquino, ele chamava a filosofia de filosofia perene, porque o propósito da filosofia é produzir um conhecimento que seja válido para todos os tempos. Nietzsche e Hegel não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em fazer uma filosofia que seja válida para o presente, uma filosofia capaz de dizer alguma coisa para os homens e as mulheres do meu próprio tempo. Então, é uma filosofia radicalmente conectada com o aqui e o agora, uma filosofia muito preocupada em se colocar dentro da história e marcar a sua própria historicidade. Isso é muito característico de Hegel e muito característico de Nietzsche. Então, não é uma filosofia que vai discutir, por exemplo, no caso do Hobbes, qual é o contrato social válido para todos os povos, que possa equilibrar e equacionar todos os povos. Não. Qual é o melhor modelo político e social para a minha cultura agora? Quer dizer, eu quero fazer uma filosofia que seja uma filosofia radicalmente associada à história e radicalmente capaz de responder aos grandes dramas do meu próprio tempo. Aliás, eles vão dizer mais do que isso, né? Eles vão dizer que toda a história da filosofia, no fundo, frequentemente, apesar dos esforços dos seus próprios autores, só funcionou à medida que ela foi, de fato, um esforço radical para se pensar o próprio tempo. A filosofia não funciona, então, quando ela gira em torno de uma razão universal abstrata. Até porque uma razão universal abstrata não funciona. Toda razão é uma razão situada. Todo conhecimento é um conhecimento situado, é um conhecimento marcado pelo lugar e pelo momento a partir do qual eu penso e a partir do qual eu trabalho. Isso é muito marcante, tanto em Hegel, embora as pessoas frequentemente não atentem para isso também, quanto em Nietzsche. E isso realmente fica muito evidente em Nietzsche, né? E um outro elemento que é muito crucial e que está ligado a esses fatores também é a ideia de que razão e emoção estão estreitamente ligados. Não é possível separar razão e emoção. Anteontem eu dei uma palestra, né, eu fiz uma fala em que eu dizia, né, eu citava o Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza, que é um filósofo moderno, da modernidade clássica, né, século XVIII ainda, né, Spinoza ele dizia o seguinte: a única forma de compreender um objeto, a única forma de eu compreender qualquer coisa é eu deixando de rir, odiar ou desprezar aquele objeto. Para eu compreender, eu preciso me esvaziar das minhas paixões. Porque existe uma contradição inevitável entre as minhas emoções, as minhas paixões e o meu intelecto. Então, para eu me aproximar de algum objeto, eu preciso me aproximar de uma forma serena, desapaixonada. O que Hegel e Nietzsche vão dizer isso é impossível. Se todo conhecimento é um conhecimento situado, e se todo conhecimento ele é atravessado pelos problemas do presente, então eu não consigo fazer, de fato, essa separação. Para eu compreender o meu tempo, para eu compreender a minha realidade, eu preciso estar imerso nela. Para eu compreender um problema, então, eu preciso estar imerso nesse problema. Eu penso a minha realidade histórica, eu não penso a minha realidade histórica fora dela. Pelo contrário, eu penso a minha realidade histórica dentro dela. Então, todo conhecimento é um conhecimento atravessado por paixões. Eu não consigo, de fato, conhecer ou compreender um objeto que não me traga riso, ódio ou desprezo. Então, esse seria o grande erro de Spinoza. Spinoza e da filosofia, da história da filosofia anterior, né? Para esses autores, né? Para Nietzsche, para Hegel, para a filosofia subsequente, né? Não existe filosofia sem paixão. Não existe filosofia desconectada da história e desconectada das tensões políticas do presente. É muito mais honesto, então, para os meus leitores, por exemplo, eu me posicionar e dizer, olha, nesses conflitos, essa é a minha posição, movida pelas minhas paixões e pelos meus interesses. Isso reflete no trabalho que eu estou fazendo, do que fingir que eu estou assumindo uma posição desinteressada e desapaixonada, quando isso, na verdade, não existe. Tudo que eu disser e fizer
será fatalmente um reflexo dos meus preconceitos, das minhas pré-compreensões, das minhas esperanças, das minhas angústias, dos meus amores, dos meus ódios, né? Não é possível fazer filosofia fora disso. Isso no direito, né? Isso tem um impacto. Qual é o grande impacto no direito, né? É porque é a partir dessas observações que surge, eu diria, a terceira grande escola de filosofia do direito, ao lado do justnaturalismo clássico e do justnaturalismo moderno, que é o culturalismo jurídico, que vai enfatizar justamente isso. Olha, não existe uma ideia universal de justiça e não existe um modelo universal de sociedade que possa conciliar diferentes ideias de justiça. Toda concepção de justiça é histórica e é o reflexo das pré-compreensões, dos preconceitos e dos valores de um povo historicamente situado. Então, isso não significa que essas compreensões elas sejam irracionais, ou que elas sejam absurdas ou incompreensíveis. Só que para que eu as compreenda, eu preciso entender como elas são marcadas pelos preconceitos, pelos interesses, pelas paixões de um povo e de uma época. Isso é crucial para a filosofia que a gente produz hoje. Ainda que existam autores neo-justnaturalistas hoje ainda, como um Finis, por exemplo, né? Ou ainda que existam autores neocontratualistas hoje ainda, como o John Rawls, hoje o que prevalece com uma postura mais difusa, inclusive no nosso senso comum, é a ideia de que, no fundo, cada cultura tem os seus próprios valores, cada cultura tem as suas próprias paixões e emoções, que não as tornam menos racionais por causa disso, mas que as tornam, isso sim, radicalmente históricas e radicalmente dependentes de um tempo e de um lugar. E que para eu compreender os valores da minha cultura, eu preciso estar imerso nela. Não existe nenhuma compreensão no vácuo, né? Nós somos seres históricos. Quando a gente começa a pensar, a gente já pensa a partir de um mundo, a partir de valores, de categorias, de critérios, de uma linguagem que surge antes de nós. Nem o nosso nome foi criado por nós, né? Nós não somos sujeitos que pensam no vazio, nós somos sujeitos que pensam atravessados pelos valores, preconceitos, concepções do povo ao qual nós pertencemos. Isso não nos torna reféns disso, mas isso implica que a gente sempre pensa a partir disso. Então, para o culturalismo jurídico, eu não posso pensar o tema do direito, o tema da justiça, desconectado do meu horizonte de compreensão dos valores da cultura na qual eu estou imerso. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim, Dúvidas? tudo bem. A Ana Carolina perguntou aqui, professor, contratualismo está dentro do justnaturalismo ou mais próximo de um positivismo? Excelente pergunta, excelente pergunta. O contratualismo está mais próximo do positivismo, que, por conseguinte, está mais próximo do justnaturalismo moderno. Por quê? Se você pega um Rawls, por exemplo, John Rawls, ele vai dizer o seguinte, o modelo de contrato social que ele está tentando arquitetar a partir do véu da ignorância, né, da tese do véu da ignorância, é um modelo que seria válido para qualquer cultura e para qualquer povo. A fé do Rawls é que esse conceito, né, ou esse modelo de organização social que ele está pensando, um modelo no qual as pessoas elas vão criar uma ordem social, né, uma determinada modo de vida comum, modo de vida coletivo, abstraindo se eles são homens, mulheres, brancos, pobres, ricos, ou melhor, brancos, negros, ricos, pobres, homossexuais, heterossexuais, eles vão criar um contrato social em abstrato, sem saber exatamente qual o lugar deles, né, na sociedade que vai ser criada e vai ser regida por esse contrato. Esse modelo, na cabeça do Rawls, esse modelo contratual, ele poderia ser válido em qualquer cultura. Então, não importa, eu tenho quero fazer uma constituição para um país islâmico, quero fazer uma nova constituição para a Arábia Saudita. Eu poderia me valer do modelo contratualista do Rawls sem levar em consideração os aspectos culturais locais. Da mesma forma, eu quero fazer uma constituição nova para o Japão. Eu poderia me valer das premissas, né, do contratualismo do Rawls
sem levar em consideração qualquer relação com a cultura nipônica, com a cultura japonesa e por aí vai. Para o Rawls, esse modelo de contrato ele é puramente racional e poderia ser empregado independentemente da cultura. O que alguns autores culturalistas / comunitaristas, né, vão criticar no Rawls é o caso, por exemplo, do McIntyre, né, do Charles Taylor e também do Michael Sandel. Michael Sandel, desses três, talvez seja o mais famosinho, né, porque ele tem uma série de vídeos muito famosos no YouTube chamado Justiça, Faça a Coisa Certa, que ele discute todas essas questões e culmina numa postura que é culturalista ou contratualista, né? O que esses autores vão criticar no contratualismo de um Rawls é justamente isso. Eles vão dizer, não existe um contrato social que seja válido ao mesmo tempo para o Japão, para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita. Cada uma dessas culturas vai ter uma concepção de organização social muito distinta. Então, o véu da ignorância ele não funciona de verdade. Porque não é possível eu abstrair da minha cultura, abstrair dos meus preconceitos, abstrair da minha tradição para, a partir disso, construir uma sociedade ideal. As minhas concepções do que seria uma sociedade justa dependem necessariamente da tradição na qual eu me insiro. Então, essa é uma disputa que ainda hoje ela é muito acalorada. Por isso que o Michael Sandel está vivo até hoje, publicando até hoje, debatendo contra o Rawls, contra o Knowles e que por aí vai, né? Porque, de um lado, você vai ter autores neocontratualistas que são herdeiros de uma tradição que é de justnaturalismo moderno e também do positivismo, né? Por conseguinte, que vão dizer, não, eu posso racionalmente pensar num modelo ideal de organização social independente de qualquer cultura, e que pode ser adotado por qualquer cultura, e outros autores vão dizer, não, isso é impossível. Mesmo quando você pensa nisso, você está pensando a partir dos valores liberais, dos valores liberais ocidentais modernos do país no qual você nasceu. Então, não é possível fazer uma discussão contratualista precisamente porque, na leitura desses autores, né, comunitaristas ou culturalistas, isso seria uma fé demasiada em uma razão universal, abstrata e desapaixonada. Há um livro maravilhoso do McIntyre chamado Justiça de Quem? Qual racionalidade? Veja, o título são duas interrogações. Justiça de quem? Qual racionalidade? Porque ele vai dizer, olha, a sua concepção de justiça depende da sua cultura e da sua tradição. A sua concepção de racionalidade depende da sua cultura e da sua tradição. Então, isso não significa que sejam menos justas ou menos racionais. Isso significa que elas são plurais e que elas não podem ser reduzidas umas às outras. E que, no fundo, e ele vai dizer isso com todas as letras, né, o que um autor como Rawls, um autor como Knowles estão fazendo, no fundo, é colonialismo. Que eles estão desrespeitando a tradição de cada povo ao achar que eles, homens brancos, héteros, ocidentais, podem, trancados no seu gabinete, criar um modelo de contrato social válido para todos os povos, independentemente das suas tradições. Então, eles vão dizer, não, isso é puro colonialismo. Essa vai ser a resposta, vamos dizer assim, que os autores comunitaristas ou culturalistas darão, né? O Murilo ele perguntou, nossa, eu gastei demais, né? Desculpa, porque é uma questão muito interessante. Eu acho que até para diferenciar esses autores, né? O Murilo perguntou também, professor, essa temática tem relação com o conceito de presentismo? Sim, porque na verdade a filosofia contemporânea é muito obcecada em captar a sua própria historicidade, o seu próprio lugar no tempo. Aliás, o ser humano, né, o sujeito moderno, o sujeito contemporâneo, ele é muito preocupado com a sua própria temporalidade. É só olhar, por exemplo, os textos do Baudelaire. Baudelaire era um poeta que dizia isso, né? Dizia, não, a poesia não está aqui para captar um ideal eterno de beleza. O papel da poesia é captar a moda, é captar o presente, eu quero captar o momento, eu quero sentir o meu tempo e a minha própria presenticidade, vamos dizer assim. Eu quero me tornar presente a mim mesmo. Essa é uma discussão muito característica da filosofia contemporânea e que não existe na filosofia anterior, né? E do mundo contemporâneo de forma geral, né? Nós todos, a gente é obcecado com moda, por exemplo. Eu preciso estar na moda, eu preciso ler jornal, quer dizer, o homem moderno, o homem medieval, ele não era tão obcecado quanto nós somos, nossos contemporâneos, em ler jornal para nos mantermos permanentemente atualizados. Isso é caracteristicamente, isso é típico do nosso tempo.
A ideia de que a gente precisa estar sempre atualizado, a gente precisa estar sempre na moda, a gente precisa estar sempre, vamos dizer, up to date, e caminhando junto com o nosso próprio tempo. Isso não é um problema real para uma pessoa na Idade Média. Pelo contrário, a grande obsessão, por exemplo, dos religiosos na Idade Média era viver o presente como se ele já estivesse na eternidade, que é uma forma de antecipar, inclusive, a sensação de estar no paraíso. Ao invés de eu vivo os dias, né, como se os dias fossem o hoje, o aqui e agora, eu vivo os dias como se eles fossem o eterno, um prenúncio da eternidade, né? Aliás, isso me lembrou até uma piadinha, né? O cara comenta assim, como eu faço para viver muito? Ele vai dizer, é só você fazer menos sexo, comer menos gordura e não beber. Ele responde, isso vai fazer com que eu viva mais? Aí o médico responde, não, mas vai fazer com que cada dia pareça uma eternidade. Acho que isso explica muito da postura dos monges, né, na Idade Média. Para eles, cada dia parecia uma eternidade. E era esse o propósito. Né? Afinal, a nossa experiência no paraíso, em tese, não vai ser uma experiência de dia após dia, né, de um dia após o outro. Né? A sensação de eternidade é outra coisa. Nós não. O homem contemporâneo ele é absolutamente obcecado com a ideia de estar sempre no presente e sentir o presente de forma mais intensa, né? Daí o Carpe Diem, por exemplo, né? De captar o presente. Aliás, essa é uma expressão que aparece muito no Hegel e muito no Nietzsche. Hegel vai dizer, inclusive, né, que o grande objetivo da filosofia é elevar o tempo presente ao plano do conceito, ou transformar as agruras e os conflitos do presente em objeto de uma reflexão racional. É isso que esses autores vão fazer. Bom, algumas questões em relação ao Nietzsche, né? Como eu disse, Nietzsche é um filósofo que passou muito tempo da sua vida doente, né? Por que isso é interessante? Na verdade, ele aposentou muito cedo. Ele foi contratado como professor numa grande universidade, né? No caso, a Universidade da Basileia, ainda muito jovem, mas ele participou da Guerra Franco-Prussiana, que era uma guerra entre a Prússia e a França, como vocês podem pensar a partir do nome, né? Ele participou como enfermeiro na Guerra Franco-Prussiana, e nessa guerra ele contraiu uma doença estomacal terrível, que fez com que ele se aposentasse muito rápido, mais rápido que o Bolsonaro. Ele se aposentou muito cedo, o que significou que ele conseguiu ter uma remuneração, né, uma aposentadoria da universidade, mas ele não trabalhava mais para a universidade, tal como Bolsonaro. Então ele passou boa parte da vida dele viajando pela Europa, inclusive em razão da doença estomacal dele, ele viajava para climas mais amenos, né, do que o clima da Alemanha, climas que fossem mais suaves, porque ele se sentia mais confortável para lidar com o próprio estômago. Então, era um filósofo que viveu boa parte da vida em torno do próprio estômago, digamos assim, né, girando em torno do próprio umbigo, mas ele viajava muito, se mudava muito, em virtude das dores fortíssimas de estômago que ele tinha. Então, era algo que mudava muito o padrão de vida dele, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha alguma liberdade, muito tempo livre para escrever, já que, em tese, ele não tinha obrigação de dar aula, né? Ele passava, então, boa parte da vida dele circulando pela Europa. Ele é um grande leitor de Schopenhauer, que é um filósofo mais ou menos contemporâneo a ele, na verdade um pouco mais velho, como eu disse lá na frente. E Schopenhauer é um autor que tem algumas características. Schopenhauer ele é um grande crítico do racionalismo ocidental. E Nietzsche herda isso, né? E também é um dos grandes responsáveis, né? Talvez seja o grande responsável na filosofia, por importar ideias do Oriente, importar ideias, sobretudo hinduístas e budistas, para a Europa. Se vocês observarem, tanto na filosofia quanto nas artes, a cultura oriental, com muitas aspas, né, sobretudo hindu e budista, ela vira moda na Europa do século XIX. Né? E um dos grandes responsáveis por isso foi Schopenhauer, que ele dizia, olha, a cultura ocidental, hiperracionalista, hipercientificizada, está podre. Absolutamente podre. A única alternativa a essa cultura é resgatar outros valores. Que valores seriam esses? Hindus e budistas. Há um certo ranço de Schopenhauer em todas essas celebridades hollywoodianas, tipo, sei lá, Tom Cruise, Angelina Jolie, que passam por uma fase zen budista. Eu não sei se vocês ainda percebem isso, mas houve, pelo menos na década de 90, uma certa moda, né? Quase todas as estrelas de Hollywood viraram zen budistas, né?
Esse apreço por dizer, não, a cultura ocidental está podre, a alternativa é importar de uma forma meio tosca, assim, importar de uma forma bem caricatural, na verdade, mas importar valores do hinduísmo e do budismo, mas isso começa no século XIX, um dos grandes nomes, né, que inauguram isso é Schopenhauer. E Nietzsche herda muito da crítica do Schopenhauer à cultura ocidental e, sobretudo, uma cultura dominada pela tecnociência e pelo cientificismo e por esse ideal de progresso como sendo dominação da natureza. Lembram disso na aula sobre Renascença? Da mesma forma, Nietzsche, durante algum tempo, foi um grande amigo de Wagner. Já Wagner, o compositor de ópera, né? Que também é um dos grandes nomes do romantismo alemão, que era, em si, uma grande crítica ao racionalismo ocidental. Não sei se já tiveram o desprazer de ouvir Wagner, mas Wagner era um cara obcecado por resgatar, contra os valores modernos, hiperracionalizados, as virtudes nórdicas vikings. Então, para ele, a alternativa, para Schopenhauer, não é como... Ou melhor, para Wagner, né, a alternativa não é uma volta ao Oriente, ao hinduísmo e ao budismo. É uma volta aos valores vikings. Quando você tem esses grupos neonazistas que botam fogo em igreja católica na Dinamarca, por exemplo, isso existe, porque eles dizem que se sentem oprimidos, né, e querem resgatar os valores nórdicos, isso acontece muito. Aliás, se vocês pararem para pensar, muitos grupos neonazistas têm nomes que fazem referência a figuras da cultura nórdica. Odin, Thor. Você quer saber se uma pessoa é nazista? Pergunta qual o nível dela de curiosidade ou de fetiche pela figura do Thor. Não o Thor do filme da Marvel, viu? Porque isso é altamente justificável. Mas pela figura lendária do Thor e pela mitologia nórdica de forma geral. Porque isso é um tema comum que surge em Wagner. A ideia de que resgatar o Ocidente contra a decadência moral, isso volta no nazismo, é resgatar os valores nórdicos, as virtudes nórdicas e a religião nórdica. Não é à toa que a grande peça do Wagner, que era radicalmente antissemita e um dos precursores do nazismo, né, na Alemanha, uma das grandes peças do Wagner é justamente o Anel de Nibelungo. Né? Eu detesto Wagner, como vocês podem ver. Acho que a ópera alemã é uma aberração e para mim, toda a ópera alemã é fatalmente nazista, né? Aliás, tem até uma piadinha do Woody Allen, né? Que ele diz isso. Eu não ouço muito Wagner porque fica me dando vontade de invadir a Polônia. Mas, de qualquer forma, Nietzsche foi um grande amigo do Wagner e essa ideia de resgatar os valores nórdicos, as virtudes nórdicas, né? Da besta loira contra a decadência do Ocidente causada pela tecnociência, essa ideia está também em Nietzsche. É uma ideia que o Nietzsche pega do Wagner. O Nietzsche vai romper com o Wagner, não por causa propriamente das concepções racistas do Wagner, que o Nietzsche também compartilhava, mas porque Nietzsche tinha horror a qualquer movimento de massa. E já em vida, o Wagner estava transformando o antissemitismo na Alemanha em um grande movimento de massa. O Festival de Bayreuth, que era um grande festival de música, que existe ainda hoje, diga-se de passagem, né? O Festival de Bayreuth era um grande festival antissemita. Nietzsche ficou horrorizado com isso, porque ele tinha horror a grandes movimentos nacionais, ele tinha grande horror a gente nas ruas, de qualquer forma. Né? Então, para ele, um grande movimento de massa em torno de um ideal de raça pura e por aí vai, era uma grande aberração. Eu vou voltar a isso também. Então ele acaba rompendo com Wagner e faz várias críticas a Wagner, inclusive, escreve pelo menos dois grandes textos contra Wagner por causa disso. Como eu disse, além disso, Nietzsche era um grande filólogo e, quer dizer, filólogo é aquele intelectual especialista em letras clássicas, né? Em grego, latim, aramaico. Nietzsche tinha uma cultura sobre a antiguidade muito grande e ele acrescenta um elemento que muda muito a leitura que a gente faz da Grécia Antiga. Porque, em geral, a gente lê a Grécia Antiga, ou a gente lia a Grécia Antiga como o auge da racionalidade humana, do domínio técnico, do equilíbrio, da harmonia. E Nietzsche vai dizer, não, na verdade a Grécia era isso tudo, assim como Roma, mas também era um período atravessado por paixões, atravessado por misticismo, por superstições. Então, não há na Grécia e em Roma essa separação entre razão e emoção,
que existe para os modernos. Então Nietzsche, ele desloca, é por isso que ele vai dizer, olha, os gregos não eram só apolíneos, ou seja, não eram só filhos do deus Apolo, o deus da razão, o deus da cultura, o deus da emoção. Os gregos eram também filhos de Dioniso, o deus da orgia, o deus do vinho, o deus da embriaguez, o deus da loucura. E ele vai dizer, olha, é por isso que os gregos e os romanos eram culturas mais saudáveis do que nós. Que eram culturas que sabiam equilibrar razão e emoção, sabiam equilibrar intelecto e desejo de uma forma que nós não conseguimos. Então, a leitura que Nietzsche faz desses autores muda tudo. Muda radicalmente a maneira hoje como a gente lê a antiguidade. Por isso que ele era um grande filólogo e por isso que ele, muito jovem, se tornou professor numa universidade tão prestigiada quanto a Universidade da Basileia, né? Mas não vou entrar mais nisso, não. Bom, como eu disse, um dos aspectos mais cruciais da filosofia nietzschiana, e isso nos interessa, é a revalorização que Nietzsche dá para o corpo e para a corporeidade. Nietzsche é um autor que ele é muito crítico da ideia de sujeito no Ocidente, porque ele vai dizer, olha, essa ideia de sujeito ela é descarnada, ela é puramente abstrata. Quando a gente escreve, ainda hoje, né, por exemplo, sobre sujeito de direito, a gente pensa num sujeito de direito que ele é descorporizado. É um sujeito que ele não tem gênero, ele não tem orientação sexual, é um sujeito que não tem cor, é um sujeito que ele não tem peso. A gente pensa num sujeito de direito puramente abstrato. Nietzsche vai dizer, olha, isso é um defeito, isso não é uma conquista. Porque não existe o sujeito, não existe sujeito desencarnado. A gente não pensa no vácuo. O nosso cérebro não está dentro de uma cuba, né, boiando, né, não está dentro de um tubo de ensaio boiando. A gente existe enquanto corpo. Eu sou um corpo. E eu não sou simplesmente uma alma presa a um corpo, né? A minha alma é um reflexo do meu corpo. Um dia que eu tomo decisões melhores num dia que eu não estou com dor de estômago, por exemplo. O meu humor está melhor num dia que eu estou com os meus remédios em equilíbrio, né? Então Nietzsche vai dizer, não há como pensar o sujeito fora do corpo. O sujeito ele é sempre corporizado. O ser humano ele é um animal que ele é orientado por impulsos e é orientado por instintos. E, por conseguinte, né, isso impacta na maneira como a gente pensa na razão. O nosso conhecimento racional, eu não sou mais racional quando eu coloco os meus impulsos e meus instintos de lado. Até porque isso é impossível. A razão é um instinto entre outros. Para eu pensar racionalmente, isso pressupõe determinados instintos, né? Aliás, há um livro muito interessante do Antônio Damasio, que é um neurologista, chamado O Erro de Descartes, que ele critica muito essa separação entre corpo e alma na filosofia moderna, né? Como neurologista, ele vai dizer, inclusive, por exemplo, como variação hormonal afeta nas nossas escolhas racionais. Ele vai dizer, olha, sei lá, se eu tenho uma injeção agora de testosterona, eu vou ter decisões distintas das que eu vou ter num período regular. Ele vai dizer, olha, isso fica muito evidente, por exemplo, para quem faz reposição hormonal. Então, ele vai dizer, olha, a gente não pode continuar agindo como se nós fôssemos almas presas a corpos, né? Eu sou fundamentalmente um corpo que pensa. Isso tem um impacto muito grande. A psicanálise freudiana, por exemplo, né, que vai mostrar como a nossa consciência é muito marcada por impulsos e por desejos inconscientes, a psicanálise freudiana não existiria sem Nietzsche. E sem essa virada de Nietzsche em direção ao corpo. Então, isso tem um impacto. Que o Nietzsche vai dizer o seguinte, o homem moderno pode até ser um homem erudito, no sentido de que ele é um homem que detém muita informação, mas ele não é um homem culto. Por quê? Cultura, o termo cultura, inclusive, ele vem de cultivo, de cultivo agrário. Uma pessoa culta, uma pessoa cultivada, uma pessoa cultiva a si mesma, tal como ela cultivaria um terreno selvagem, né? Uma pessoa que detém muitas informações, tem um cérebro imenso, não é necessariamente uma pessoa que está em harmonia com seus instintos ou com seu corpo. Uma pessoa cultivada é aquela que está em equilíbrio entre corpo e mente, entre corpo e alma, né? Corpo e mente. É uma pessoa na qual todos os seus instintos estão em equilíbrio. Então ele vai dizer, olha, o homem grego, por exemplo, o romano, era muito mais equilibrado do que nós, ainda que tivesse muito menos informações do que nós. Exatamente em virtude desse abismo entre cultura e erudição. Ele vai dizer, olha, você pode ser uma pessoa altamente erudita
no sentido de que você sabe muita coisa, fala várias línguas, cita vários textos, mas pode ser uma pessoa radicalmente inculta, no sentido de que você não aprendeu a domesticar os seus próprios impulsos, você não entrou em equilíbrio consigo mesmo. E se a informação que você absorve não te ajuda a fazer isso, então ela te ajuda ao quê? Quer dizer, a gente tem vários exemplos, né? Tem vários professores na faculdade que, enfim, são pessoas muito eruditas, mas que são completos cretinos, né? Então Nietzsche vai dizer, não, uma pessoa culta é uma pessoa que cultiva a si mesma, né? E cultivar a si mesmo implica aprender a lidar com o seu próprio corpo, com os seus próprios instintos, a reconhecer a sua própria animalidade e saber trabalhar a partir disso. Eu coloquei uma charge aqui que eu acho maravilhosa, né, do Nietzsche brigando com o Sócrates, né? O Sócrates dizendo, né, já falei, só sei que nada sei. E o Nietzsche, Sócrates, você está escondendo de mim a verdade. Tu não quer que uma tragédia ocorra aqui, né? Bom, há vários memes sobre Nietzsche, não vou entrar muito nisso, não. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Esse meme eu acho maravilhoso, né? Hegel dizendo, né, a razão está em tudo. Kant dizendo, a razão está em nós. Aí o Schopenhauer e o Nietzsche olhando os dois com uma cara meio desconfiada, né? Para dizer o mínimo, né? Isso eu acho que é bem ilustrativo de como autores como Schopenhauer e, sobretudo, Nietzsche vão problematizar a ideia de razão a partir desse reconhecimento de que nós somos, antes de mais nada, animais, nós somos seres biológicos. Eu não tenho uma alma imortal que foi eventualmente aprisionada num corpo. Eu tenho um corpo que tem um cérebro, mas o meu cérebro está dentro do meu corpo. Eles dialogam. Instintos, hormônios, pulsões, quer dizer, tudo isso participa da maneira como a minha mente se constrói. Então, quando eu penso, quer dizer, o meu corpo pensa através de mim, né? O meu corpo pensando. Então, não há como desconectar esses elementos, né? E da mesma forma, o meu corpo é um produto histórico. O meu corpo ele é atravessado, inclusive, pela história dos meus ancestrais, né? Da minha família. O meu corpo ele é historicamente construído, né? Eu tenho doenças congênitas, eu tenho, enfim, há várias características do meu corpo que são, na verdade, uma herança. Então, mesmo eu, enquanto corpo, não sou um corpo isolado, né? Eu sou um corpo que está dentro de um povo, né? E esse povo ele tem uma história, é uma história material, uma história de atravessamentos que são materiais, epidemias e por aí vai, né? Bactérias. Aliás, eu estava lendo um dia desses, né? Que por que os escorpiões se tornaram uma praga, né? No Brasil, porque a espécie de escorpião que vivia no cerrado se associou a uma bactéria e que permitiu que esse escorpião se reproduzisse por partenogênese, ou seja, sem reprodução sexual. A fêmea pode botar ovos férteis sem necessariamente o cruzamento de um macho. Isso foi fruto de um encontro com uma bactéria. O que o Nietzsche diria? Olha, o corpo humano não difere muito disso. A nossa trajetória enquanto ser vivo na Terra ela é atravessada por história, inclusive pela nossa relação com outras espécies. Nós somos, repito, animais. Os nossos padrões de conduta são atravessados pela nossa animalidade, que é marcada pela maneira como a gente se insere dentro da natureza. Então não há como pensar fora disso. Isso é muito radical. É um filósofo violentamente materialista, portanto, nesse aspecto. Aí eu entro já, então, no meu segundo ponto, que é a doença em Nietzsche. Como eu disse, talvez há duas grandes razões que explicam essa virada do Nietzsche em direção à nossa animalidade, à nossa corporeidade, e a essa tentativa de reaproximar razão e instinto. Há uma primeira razão, que é uma razão coletiva, vamos dizer assim, uma razão teórica, que é a decadência do iluminismo depois da Revolução Francesa. Lembrem-se, talvez o apogeu da fé que o Ocidente tinha na razão é a Revolução Francesa. O iluminismo é o ápice, vamos dizer assim, da crença de que a tecnociência, né, o domínio tecnocientífico, leva a uma civilização mais culta, mais aprimorada e mais aperfeiçoada, mas o resultado do iluminismo é o terror. É um ato que, na verdade, hoje, né, em virtude da distância histórica, a gente encara a Revolução Francesa como um processo eminentemente positivo, superou o absolutismo monárquico, criou o Estado de Direito, difundiu a democracia,
Mas para os homens do século XIX, a Revolução Francesa foi um momento de absoluto horror. E um horror cometido em nome da razão. Olha, aquelas cabeças todas cortadas, todas aquelas pessoas sendo, enfim, metralhadas em praça pública, não metralhada não, porque metralhadora não era da época, mas vocês entenderam o recado. Todo aquele ato de violência que parecia inaudita, parecia absolutamente inédita na história da Europa, toda ela foi cometida em nome do progresso trazido pela razão, por uma razão universal, né? Que os franceses, né, não só levaram essa razão para o próprio povo, mas, a partir de Napoleão, começaram a invadir outros povos, e não só da Europa, ao argumento de que eles poderiam levar essa razão universal para o resto do mundo. Então, é natural que mesmo filósofos muito simpáticos à Revolução Francesa, como Kant, como Hegel, vissem ao mesmo tempo o terror e esse ato de extrema violência com um certo desconforto, para dizer o mínimo. Eles vão dizer, olha, será que realmente é isso que a gente deseja? Ou será que não se trata, então, de pôr em questão esse projeto de racionalidade europeia, né? Depois da Revolução Francesa, os dois grandes golpes, né, que sucederam a essa noção que os europeus tinham de uma razão universal vão ser o nazismo, em certo sentido, e as guerras coloniais, né? A guerra por independência da Argélia, por exemplo, né? Elas vão ter um impacto muito grande, né? Isso, então, de um ponto de vista coletivo. A Europa inteira, os filósofos europeus, pelo menos, depois da Revolução Francesa, começam a questionar quais são os limites da razão, ou quais são os limites de uma razão descolada do desejo, os limites de uma razão que pensa a si mesma como desconectada do corpo. Isso é um ponto. E é um ponto pessoal, que leva Nietzsche também a ser um filósofo privilegiado para pensar o corpo, para pensar a animalidade humana, para pensar a doença, saúde, por aí vai. Que é o fato, como eu disse, que Nietzsche, primeiro, é um autor que desde muito jovem teve uma doença estomacal adquirida na Guerra Franco-Prussiana, que demandou que ele viajasse muito. Ele teve várias vezes na Itália, por exemplo, né? Então é um filósofo que, em virtude de uma doença crônica, fez com que ele pensasse na sua própria doença o tempo todo. Aliás, façam esse exercício depois. Baixem alguns livros do Nietzsche em PDF no computador e escrevam, assim, aqueles livros que dão para a gente buscar, e escrevam, tipo, doença, ou então saúde. Vocês vão ver que ou estômago. Vocês vão ver que são temas que aparecem várias vezes em Nietzsche, embora sejam temas, curiosamente, muito pouco pesquisados. E segundo, o Nietzsche, a partir de um determinado momento da sua vida, ele vai ser acometido por vários transtornos psicossociais, por doenças mentais mesmo, que vão se agravando e que atingem o seu auge, né, numa viagem que Nietzsche vai fazer em Turim, no norte da Itália, e que, enfim, a partir desse momento vai ser irreversível. Ele já não vai mais conseguir lidar com esses transtornos mentais, vai se tornar uma pessoa, gradualmente, vai entrar num estado de quase que catatonia. Ele não vai dizer nem coisa com coisa mais, vai parar de escrever e por aí vai. E vai viver ainda uns longos anos nesse estado, aos cuidados da família, né? Então, a doença ela sempre esteve muito presente na vida do Nietzsche, né? Presente de uma tal forma que modela a filosofia dele. É por isso que ele vai dizer, olha, uma pessoa saudável produz uma filosofia diferente de uma pessoa doente. E determinadas doenças produzem filosofias diferentes, né? Então, a minha relação com o meu corpo afeta a minha relação com o mundo, inclusive a minha relação com as ideias, com a própria filosofia. Né? Até porque, como eu disse, o meu cérebro faz parte do meu corpo. Como eu disse, né, o grande surto, digamos assim, do Nietzsche, e que marca, vamos dizer assim, o momento derradeiro da evolução dos transtornos psicossociais dele, né, da doença mental dele, se dá, acho que 10 anos antes da morte dele, numa cidade italiana, que é Turim. Há um filme maravilhoso de um diretor brasileiro chamado Júlio Bressani sobre isso, chamado Dias de Nietzsche em Turim. E há até um evento célebre, né, de crise mesmo, né, que Nietzsche vê um homem açoitando um cavalo, Nietzsche começa a chorar, abraça o cavalo, e a partir disso, vamos dizer assim, ladeira abaixo. Ele vai para casa, escreve vários textos, né, várias cartas para os amigos,
nas quais os amigos percebem que ele já está meio perturbado, enfim, ele se define nas cartas como Dionísio, ele não assina mais como Nietzsche, ele assina como Dionísio, ou como Zaratustra, ou como Anticristo. Ainda sobre esse influxo que ele escreve um texto autobiográfico maravilhoso, talvez seja uma das melhores autobiografias escritas da história, chamada Et Homo, ou Como se chega a ser o que se é, em que um dos capítulos é assim, por que sou tão brilhante? O outro é tipo, por que as minhas ideias são tão geniais? É um livro em que ele faz uma revisão da própria filosofia e é meio que um canto do cisne. É o livro de introdução a Nietzsche, feita pelo próprio Nietzsche, em que ele comenta várias das obras dele, por aí vai, e logo em seguida ele para de escrever, enfim, para de escrever coisa com coisa, né? Se é que ele já escreveu coisa com coisa em algum momento, né? O que significa escrever coisa com coisa? Mas, enfim. E a partir disso ele vai se tornando progressivamente mais e mais catatônico. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Dúvidas, críticas, sugestões? Não? Tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Bom, essa foto aí que vocês estão vendo é uma foto do Nietzsche, junto com a irmã dele, a Elizabeth Foster Nietzsche, já catatônica. Reza a lenda que ela vestia o Nietzsche com uma túnica de filósofo grego, que ele não foi um filósofo que alcançou sucesso durante seu período de sanidade, mas quando Nietzsche enlouqueceu, ele se tornou muito popular. Então ela vestia o Nietzsche com uma túnica de filósofo grego e cobrava entrada para as pessoas tirarem foto com Nietzsche, como se fosse uma atração de circo, assim. Então, cuidado com a sua família, né? Cuidado com as pessoas que vão cuidar de você em um caso de eventual incapacitação, né? Porque basicamente ela fazia isso, ela vestia ele com uma túnica e ia cobrando ingresso, literalmente, para as pessoas tirarem fotos. Há várias fotos do Nietzsche, até uma pequena filmagem do Nietzsche nesse estado, né? Já grogue, digamos assim, permanentemente grogue. Há 3 teses sobre por que o Nietzsche enlouqueceu. 3 grandes teses sobre por que o Nietzsche enlouqueceu. A primeira tese, que é a tese mais divertida, mas talvez a menos verdadeira, né? É a que diz que Nietzsche enlouqueceu em virtude da sua própria filosofia. Não é à toa que muita gente diz, né? Nossa, meu filho, você está estudando filosofia, você vai ficar doido. Não sei vocês, eu já ouvi muito isso, né? Está estudando filosofia, isso vai te deixar doido. Muita gente diria que o Nietzsche é a prova cabal de uma pessoa que enlouquece em virtude da própria filosofia. Mas mais do que isso, muitos autores vão argumentar que a loucura do Nietzsche é absolutamente coerente com a filosofia dele. Que é um autor que a vida inteira destacou justamente uma crítica ao nosso paradigma de racionalidade e a necessidade de reaproximar os nossos instintos e as nossas paixões da nossa razão. Então, absolutamente natural que a última grande obra dele, digamos assim, o último grande ato da filosofia dele, seja esse processo de enlouquecimento. Então, seria um ato, vamos dizer assim, de coerência com a própria filosofia, né? Porque, como vocês podem ver até o momento, né, filosofia, mais do que um sistema teórico, é um modo de vida. Se o Nietzsche é um autor que sempre cultivou a noção de que a gente precisa liberar o nosso próprio corpo e liberar os nossos impulsos e as nossas paixões e nos reconciliar com o nosso inconsciente, nada mais coerente do que esse mesmo filósofo tenha, ao fim da vida, abraçado a loucura. Todos nós podemos abraçar a loucura, mas Nietzsche foi o único que ousou fazê-lo e fez isso por respeito à sua própria filosofia. Eu acho essa leitura maravilhosa. Eu posso até não concordar com ela factualmente, assim, e empiricamente, biograficamente, talvez ela não proceda. Mas ela é maravilhosa se a gente pensar nesse sentido, né? Um filósofo que sacrificou a própria sanidade em prol de uma fidelidade à sua filosofia, né? Há quem diga, é uma piada maldosa que corre nos bastidores, né? Que a última grande obra filosófica do Althusser se chama Salto da Janela. Porque ele é um filósofo que se matou saltando da janela, né? É horrível, é bizarro. Mas para o Nietzsche seria válido. É a leitura de que a última grande obra do Nietzsche foi transformar a sua própria vida numa representação da sua filosofia. Uma filosofia que abraça a loucura e que mostra como nós precisamos nos reconciliar com o nosso inconsciente. Ou com os nossos próprios delírios, né? Os nossos delírios bárquicos. É a tese, por exemplo, do Harold Bloom. Eu não vou entrar muito nisso.
Há uma outra tese, que aí essa biograficamente talvez ela seja mais apropriada, que ela diz que o Nietzsche enlouqueceu em virtude de fatores genéticos e que há um histórico familiar na vida do Nietzsche de loucura. Aliás, eu só vi agora, né? A Caterina até comentou, né? Estamos na paz na medida do possível. Estamos falando de Nietzsche. Sim, é sempre um autor controverso, né? Em todos os sentidos, né? Mas há uma segunda tese que diz que já havia pessoas na família do Nietzsche que também sofreram de transtornos psicossociais, já há casos, por exemplo, de esquizofrenia no histórico familiar de Nietzsche. Então, seria um fator congênito, né? E a terceira grande tese, que talvez seja a tese mais aceita hoje, é a de que Nietzsche enlouqueceu em virtude da sífilis. Nós estamos falando de um mundo no qual não existia benzetacil. Olha que maravilha, né? Hoje a cura para a sífilis é uma injeção de benzetacil. Ou duas, dependendo do avanço da doença, né? Na época do Nietzsche não existia, então as pessoas morriam de sífilis. Aliás, gente, cuidado, né? Previnam-se. As pessoas morriam de sífilis. Um dos sintomas, né, do estágio avançado da sífilis é justamente a loucura. Aliás, até uma observação interessante. Se vocês lerem Casa Grande Senzala, no Brasil colônia, no qual doenças venéreas eram muito generalizadas, até porque não havia benzetacil, né? E nem o hábito de usar métodos contraceptivos, camisinha, por aí vai. No Brasil colônia, um símbolo de masculinidade, de que o menino atingiu a virilidade, era o fato de que ele tinha marcas de sífilis. E uma notícia bizarra. Então, assim, sei lá, eu tenho um filho de 18, 19 anos que não tem feridas de sífilis, era visto como um indicativo de que o menino não era suficientemente viril. Então, as famílias de senhores, nobres, por aí vai, estimulavam que os filhos tivessem sífilis. Olha que coisa bizarra, né? Assim como a ideia de tuberculose, né? Houve um momento no século XIX em que contrair tuberculose era um indicativo de que você era uma alma apaixonada e poética. Então, você era um poeta e não tinha tuberculose, era um sintoma de que você não era poético o suficiente. Isso ajuda, inclusive, a pensar como os nossos padrões de saúde e de doença são relativos, né? Então, quer dizer, a gente estou falando de uma época no qual as pessoas achavam normal você ter sífilis, né? Doente era uma pessoa que não tinha sífilis. No sentido de que, olha, você não tem sífilis, você não é suficientemente viril. Mas, de qualquer forma, tudo indica, até pelos demais sintomas, né, que os biógrafos têm estudado, que a loucura de Nietzsche foi uma loucura decorrente da sífilis, de como a sífilis atingiu o cérebro de Nietzsche de uma forma progressiva. O Murilo até comentou, né? O 2 também teria ligação com a filosofia dele. Se o corpo do sujeito é historicamente situado, ele prova sua própria tese. Sim, aliás, o 3 também. Se a gente parar para pensar, quer dizer, o fato de Nietzsche ter contraído sífilis e a sífilis ter afetado não só os padrões de conduta, mas a forma como ele produz filosofia, diz muito sobre como nós todos somos sujeitos radicalmente corpóreos, ou como o nosso corpo é afetado por doenças. Então, e afetado pela nossa corporalidade de forma geral, né? Gente, essa aula tá muito bizarra. Tem alguém que já saiu para vomitar por causa dessa aula? Eu pensei até em trazer umas imagens de sífilis, tipo aquelas aulas que tem de DST, só para que vocês se previnam, né? Porque tá tendo um crescimento de sífilis no Brasil, não sei se vocês sabem, de gonorreia também. Então eu falei, bom, vou aproveitar essa aula para fazer passar um sermão sobre doenças venéreas, né? PrEP não adianta. Não para isso, né? Enfim. Passar uma lição, um sabão aqui sobre aumento de doença venérea e por aí vai, mas eu não vou torturá-los com isso. Mas há um ponto que eu quero que vocês guardem em mente, né? Para Nietzsche, e Nietzsche faz essa observação em várias obras, por exemplo, na Gaia Ciência, o indivíduo saudável raramente pensa na própria saúde, né? Quando eu estou saudável, eu não penso no meu próprio corpo. Então, isso é curioso, inclusive, para entender a filosofia nietzschiana. Ele vai dizer, olha, por que sou eu, um homem permanentemente doente, que teve esse feeling para pensar na corporalidade humana e como alma e corpo são indissociáveis? Simples. Uma pessoa saudável, em geral, não pensa o próprio corpo.
Eu me corporifico, eu reflito sobre o meu próprio corpo quando o meu corpo para de funcionar. E pior, né? Quando meu corpo volta a funcionar, eu até esqueço. Se eu tô com um contratempo, sei lá, eu tô gripado, o dia que eu tô gripado, a gripe faz com que eu pense nos meus pulmões, faz com que eu pense no meu nariz, com que eu pense na minha garganta, que eu pense nas minhas têmporas, né? Quando a minha gripe desaparece, eu já não penso no meu pulmão, eu respiro naturalmente, o que eu vou pensar no meu pulmão? O meu corpo, ele acaba... quando ele está funcionando bem, ele se torna quase que inconsciente. Ele se torna um objeto de reflexão, um objeto de preocupação, quando ele não está funcionando bem. Então a gente vai dizer, olha, a minha doença faz do meu corpo um tema privilegiado da minha reflexão, mas é o que me permite, então, pensar o corpo alheio também. E pensar a animalidade ou a corporalidade alheia. Tranquilo isso? Sim, sim. Faz sentido essa questão da doença, né? Até acho que comparando com o momento atual da pandemia, a gente está pensando muito nessa questão também, Sim. né? Quer dizer, só hoje, pensando na pandemia, é que eu vejo como a gente era porco, em termos de padrão de higiene. De tossir na mão e cumprimentar os outros, aglomeração mesmo, ficar, enfim, sendo encoxado por velhinhas no metrô. A gente não pensa nisso, a não ser em um contexto de crise pandêmica. Né? A gente pensa, nossa, realmente, aquele meu primo hipocondríaco tinha toda a razão. A gente, quer dizer, a doença obriga a esse giro, né? Me obriga a... Quer dizer, Nietzsche, aliás, a bem da verdade, Nietzsche é um autor profundamente misógino. Profundamente misógino. Assim como Schopenhauer. As referências que ele tem às mulheres são péssimas. Péssimas, péssimas, péssimas. Eu acho, aliás, triste que a gente não tematize isso. Eu acho que a gente precisa debater o racismo em Nietzsche, precisa debater a misoginia em Nietzsche, em todos esses autores. É muito melhor do que ignorar esses aspectos. Né? O fato de Nietzsche ser um autor interessante não significa dizer que ele era um autor com o qual a gente hoje simpatizaria. Eu jamais chamaria Nietzsche, se ele estivesse, para tomar um café na minha casa. Isso vocês podem ter certeza, né? É um autor que tem ideias muito interessantes para nós, mas era uma figura podre em vários aspectos. Era racista, era misógino. Mas a única concessão que ele faz às mulheres é o seguinte, porque ele vai dizer, olha, o ciclo menstrual obriga a mulher a pensar o próprio corpo de uma forma mais inteligente do que os homens. Isso Nietzsche dizia, é bizarro, mas ele vai dizer, não, a mulher ela tem uma consciência maior da própria corporalidade do que o homem tem. Talvez por isso a filosofia ocidental, feita tradicionalmente por homens, seja uma filosofia tão desmaterializada. Bom, dito isso, a Liliana Cavani, que é a diretora do filme que eu selecionei para o nosso encontro de hoje, fez um filme maravilhoso partindo dessa terceira hipótese, ou seja, que Nietzsche enlouqueceu em virtude da sífilis, né? Que é um filme chamado Para Além do Bem e do Mal, e que vai discutir, no fundo, a vida sexual de Nietzsche. Ele vai discutir a relação de Nietzsche com a Paul Ricoeur, que era um pensador, também um filósofo e médico, né? Bissexual, e com a Lu Andréa Salomé, que também é uma filósofa brilhante do período, brilhante, infelizmente muito pouco lida no Brasil. Acho que há muito pouca coisa da Lu Andréa Salomé publicada nesse período. Uma pensadora feminista, muito à frente do seu tempo, diga-se de passagem, e que teve um caso amoroso com Nietzsche e com Paul Ricoeur, e que era uma relação, a bem da verdade, era uma espécie de relação poliamorosa, bissexual, e que não terminou bem para nenhum dos três, né? Diga-se de passagem. E a Liliana Cavani, ela então fez um filme maravilhoso, Para Além do Bem e do Mal, que é um filme sobre a vida sexual dos três, e é um filme do início ao fim atravessado pela sífilis. E tem um momento que eu acho genial, em que o Nietzsche diz, inclusive, né, que a grande educadora dele, por isso que eu pensei no título da nossa aula de hoje, ele vai dizer, olha, a minha grande professora, eu encontrei, na verdade ele diz o seguinte, eu encontrei a minha grande professora em um bordel na Itália no dia tal, tal, tal. Aí mostra a cena do Nietzsche indo até o bordel e tendo um relacionamento com uma prostituta e tal. Aí logo em sequência mostra ele dizendo que ele contraiu sífilis. As pessoas dizendo que aquela prostituta tinha sífilis. Então, quer dizer, a professora do Nietzsche foi a sífilis. Quando ele diz, no dia tal, eu encontrei a minha grande professora, é porque tudo que ele sabe, tudo aquilo que reflete na filosofia dele,
se deve à sífilis, né? O Murilo até comentou, né? A histeria era vista como exclusiva das mulheres, relacionada com o útero, né? Nessa mesma época. Aliás, o próprio termo, né, histeria, está ligado ao termo útero, né, em grego, né? Porque e essa ideia, né, de que a mulher ela seria mais corporificada do que o homem, isso é muito interessante, né? Se a gente pensar tanto na misoginia quanto no racismo, eles partem de um pressuposto, de que o homem branco, heterossexual, sem deficiência, está livre do influxo dos seus instintos corpóreos. Então, embora ele tenha um corpo, o pensamento dele não é condicionado pelo seu corpo, mas pessoas negras, mulheres e pessoas com deficiência, elas são atravessadas pelo seu próprio corpo. Então, as perspectivas teóricas que elas têm são sempre perspectivas condicionadas pelo fato de elas serem corporificadas. Eu gosto de fazer uma piada, eu sempre repito isso, né? Mas, enfim, imagine que vocês estão, sabe-se lá Deus por quê, passeando por um evento do Comped, não façam isso, existem eventos melhores, mas imagine que vocês estão no Comped, entrem numa sala e vejam um painel composto só por mulheres negras. Vocês nunca vão imaginar que é um painel sobre direito constitucional, um painel sobre direito civil, um painel sobre direito do consumidor. Por quê? Porque nós somos racistas, nós somos sexistas. Então vocês acham que uma mulher negra fala sempre enquanto mulher negra, mas um homem branco fala enquanto ser humano. Então o homem branco fala de um não lugar, que ele não fala a partir do seu corpo, mas um homem negro, uma mulher negra, uma mulher branca falam condicionados pelo seu corpo. É isso que Nietzsche critica. E isso talvez seja um grande legado do Nietzsche em relação à filosofia contemporânea. Ele vai dizer, não, todos pensam a partir dos seus próprios corpos. Ninguém pensa fora do seu corpo. E talvez o grande defeito da cultura europeia em relação a qualquer outra cultura é justamente essa crença, que é uma crença platônica e também uma crença cristã, segundo a qual haveria uma separação entre alma e corpo, e pelo menos algumas almas, no caso a alma do homem branco hétero, estaria livre do seu próprio corpo, funcionaria independentemente do seu próprio corpo. A Catarina até comentou, né? É legal ver quando o Nietzsche chorou também, né? Eles se achavam lúcidos tendo essas reflexões. Pois é, eles se achavam... Não, e ainda hoje, é muito triste, mas eu sempre digo isso também, né? A minha primeira banca de concurso para professor, os professores perguntaram isso. Como eu, sendo um homem negro gay, faço filosofia do direito? Para os professores héteros brancos, eles não perguntam isso. Eu conversei com uma colega mulher e eles perguntaram a mesma coisa. Como o fato de ela ser mulher afeta a filosofia que ela produz? Ninguém pergunta isso para um homem branco hétero. Como o fato de você ser um homem branco hétero interfere na sua produção filosófica? Mas perguntam isso, se sentem legitimados, e veja, são professores que acham que são progressistas. Um deles é um dos maiores especialistas em Dworkin no Brasil, talvez uma das razões pelas quais eu tenha tanto desprezo em Dworkin. O outro é um grande especialista em Agamben. É exatamente essa incompreensão em se reconhecer enquanto corpo, mas em corporificar os demais, que Nietzsche critica na cultura ocidental. Ele vai dizer, não, todos somos corporificados. Homens, mulheres, brancos, pretos, com ou sem deficiência, todos nós somos atravessados pelo nosso próprio corpo. Aliás, só comentário inútil, né? Há uma música maravilhosa do Nietzsche, do Caetano Veloso, chamada Peter Gast, que é uma música sobre um dos grandes amigos do Nietzsche. Um amigo que aparece, inclusive, em Para Além do Bem e do Mal. Há uma passagem nessa música que o Peter Gast comenta assim, né? O hóspede do profeta sem morada. O profeta sem morada dessa música é Nietzsche. Mas deixa pra lá. Comentário inútil, porque Caetano tem várias referências veladas a Nietzsche ao longo da música dele. Caetano adora Nietzsche. Tem uma que ele fala assim, promessa de felicidade, festa da vontade, Nietzsche do farol. Festa da vontade é uma expressão caracteristicamente nietzschiana. E quando ele fala Nietzsche do farol, é ao mesmo tempo o farol Nietzsche, nítido, e o Nietzsche do farol. Mas enfim, cultura inútil, né? Aí alguém deve estar pensando, nossa, mas alguma coisa nessa aula não é cultura inútil? Essa é uma das fotos mais famosas do Nietzsche, que é justamente o Nietzsche, o Paul Ricoeur e a Lu André Salomé. Eles tiraram foto da Lu, como eu disse, a Lu André Salomé era feminista, e ela chicoteando os dois, né, como uma espécie de representação. Assim. Era muito divertido, é uma filósofa fascinante em vários sentidos. Também recomendo que leiam. Muito pouco lida no Brasil, sabe-se lá Deus por quê. Ou, assim, a gente sabe por quê, né? Misoginia.
A gente ignora que havia mulheres produzindo filosofia, né? Inclusive no século XIX. Terceiro tópico, prometo que eu vou ser mais rápido, até porque meu tempo está acabando, né? É a saúde da política. Todos esses elementos, né, essa virada em direção ao corpo e em direção à animalidade, afetam a maneira como Nietzsche pensa questões políticas, questões morais e questões jurídicas. Não há como discutir justiça em Nietzsche, eu sei que tem gente que até tenta, e não há como discutir política em Nietzsche sem falar dessa dimensão central que o corpo, que a saúde e a doença tem no pensamento nietzschiano. Ele vai pensar a vida social, a nossa vida moral, ele vai pensar o direito a partir do corpo também. Não são questões conectadas, né? Uma primeira observação que eu acho que é legal fazer, até para vocês entenderem um pouco mais como é que Nietzsche pensa, né, a relação entre corpo e mente, é que para Nietzsche todo conhecimento ele é ilusório. Como assim? Vou fazer duas brincadeiras. Imaginem que eu tenho uma bactéria. E essa bactéria, uma bactéria mesmo, um micro-organismo, essa bactéria, ela sobrevive em ambientes quentes e morre em ambientes frios. Aí tá, eu tenho uma bactéria que, se eu coloco ela num ambiente frio, ela morre, eu coloco ela num ambiente quente, tipo Rio de Janeiro agora, ela vive. Algumas espécies dessa bactéria conseguem reconhecer que ela está num ambiente quente ou num ambiente frio. Sei lá, quando ela está no ambiente frio, ela sente dor. Quando ela está no ambiente quente, ela sente prazer. E ela consegue se deslocar de um ambiente para outro por causa disso. E algumas dessas bactérias não reconhecem. As que não reconhecem vão morrer. E, por conseguinte, elas não vão gerar frutos. Elas não vão se multiplicar. Aquelas que reconhecem, quando estão no ambiente quente ou quando estão no ambiente frio, vão ter a possibilidade de sobreviver e de se reproduzir mais. Para o Nietzsche, conhecimento é só isso. É uma estratégia adaptativa. Nietzsche lia Darwin. Nietzsche, na verdade, é crítico do Darwin, não porque ele discorde da teoria da evolução. Ele é crítico de Darwin porque, na leitura do Nietzsche, Darwin racionaliza a natureza ainda em excesso. Nietzsche vai dizer, olha, a natureza é ainda mais selvagem do que Darwin retrata. Mas Nietzsche concorda plenamente com Darwin no sentido de luta pela sobrevivência e no processo evolutivo. Nietzsche é um autor posterior a Darwin e frequentemente vocês vão encontrar também citações a Darwin e ao darwinismo no corpo do texto nietzschiano. Né? Agora vamos imaginar outra coisa. Né? Imagine que você tem indivíduos, seres humanos, que tipo Bird Box, quando eles veem certas criaturas, eles enlouquecem. Eu vejo um bicho específico e eu enlouqueço. Se eu não vejo esse bicho, eu não enlouqueço. Eu vejo o bicho, eu enlouqueço e morro. Se eu não vejo o bicho, eu não enlouqueço e continuo vivo. Nietzsche vai dizer o seguinte, aqueles que não veem esse bicho e, por conseguinte, não enlouquecem, terão uma tendência a sobreviver muito maior do que aqueles que veem. Então ele vai dizer o seguinte, a nossa percepção da realidade não é a percepção mais correta ou menos correta, é simplesmente aquela percepção que me garante a sobrevivência. Se a abelha enxerga mais cores do que eu, não é porque a visão da abelha é mais apropriada do que a minha ou mais correta do que a minha, porque essa visão garante a sobrevivência dela e a minha não. Imagine, tem um joguinho, eu esqueci o nome do jogo, mas é um joguinho de PlayStation 4, eu acho, que é agora tô falando de PlayStation 4, né? O cúmulo da nerdice. Mas, que é um mundo, aí quanto mais você vai evoluindo nesse mundo, mais você vê criaturas. Mas essas criaturas já estavam nesse mundo antes. Só que à medida que você vai evoluindo, essas criaturas aparecem para você. Mas a partir do momento que elas aparecem para você, elas também te veem. Então elas viram uma ameaça, né? Isso, Bloodborne, perfeito. É de PS4? Eu não lembro. O Lucas comentou, né? Bloodborne. Mas imagina, é possível... É de PS4, sim. Não, obrigado. Assim, é possível que o mundo à nossa volta ele seja cheio de criaturas monstruosas, que os nossos ancestrais viam, mas quando eles viam, eles enlouqueciam e morriam. A gente simplesmente não enlouquece e morre porque, evolutivamente, a gente foi adaptado para não vê-las. Quem sabe? Nada me garante. Nada garante que a minha percepção da realidade seja mais apropriada de qualquer outro animal. A única questão é, a minha percepção da realidade é o resultado de um processo adaptativo. É aquela que garantiu a sobrevivência da espécie humana. É por isso que Nietzsche vai dizer, olha, aquilo que a gente acha que é verdade é simplesmente um erro.
a concepção de verdade é um erro, mas é um erro que biologicamente foi útil à conservação da sobrevivência da nossa espécie. São ficções criadas pelo meu organismo para que o meu organismo se relacione de uma forma saudável, ou seja, de uma forma que permita a sobrevivência posterior dentro de um ambiente. Então, Bird Box, o filme com a Sandra Bullock, é maravilhosamente nietzschiano por causa disso. Ele vai dizer, olha, a percepção que a gente tem de realidade é uma percepção condicionada pelo meio, condicionada pelos fatores à nossa volta. A gente pode, eventualmente, estar em determinado contexto em que uma pessoa cega está muito mais adaptada a viver no ambiente do que uma pessoa que enxerga. Então, a sua relação com o meio ambiente depende desse ambiente. Então, não existe uma concepção universal de verdade. Toda concepção de verdade pressupõe a relação do meu corpo com a natureza à minha volta. E é uma relação que ela é sempre variável. Ela depende da luta pela sobrevivência, basicamente. Então, a gente vai dizer, olha, o seu cérebro ele foi criado não para que ele tenha a concepção mais ampla possível do mundo à volta. Ele foi criado para ter a concepção do mundo à volta que te permita sobreviver e reproduzir. Tranquilo? Muito, muito abstrato? Não. A Catarina comentou, né? Mas a relação que temos com o conhecimento, tanto biológico quanto histórico e filosófico, se modificam com o tempo, né? Sim, e aí Nietzsche vai colocar uma outra questão. Muitas vezes, a gente pode criar determinadas concepções de verdade e de visão de mundo que, a longo prazo, não garantem a sobrevivência da minha espécie. Muito pelo contrário, que a longo prazo podem levar à morte da minha espécie. Por exemplo, eu vou dizer, olha, talvez o homem ocidental moderno tenha mais informações sobre a natureza do que, por exemplo, o homem medieval, ou do que o homem antigo. Talvez o homem europeu tenha um conhecimento tecnocientífico da natureza melhor do que o conhecimento de um tupi-guarani. Mas, a longo prazo, se a gente pensa em sobrevivência da espécie humana, esse conhecimento europeu é muito mais prejudicial, muito mais arriscado, né? Ele traz um problema para a permanência da espécie humana na Terra muito maior do que a relação do Tupi-Guarani. Então, Nietzsche vai dizer, olha, não é porque você tem uma compreensão com mais informações do mundo à sua volta que ela seja mais saudável. Vocês percebem? Por isso, inclusive, a preocupação dele em resgatar essa dimensão da corporalidade. A Catarina comentou, né? As pessoas que são diferentes fisiologicamente se adaptam de forma diferente, né? Isso, é autodestrutivo. O Nietzsche, por isso que o Nietzsche, ele vulgo nossa relação, a Maria comentou, né? Vulgo nossa relação com as queimadas, com a natureza e as queimadas no Pantanal. Isso, o Nietzsche, ele é cirúrgico nesse sentido. Ele vai dizer, olha, o problema da obsessão que o Ocidente tem com o conhecimento tecnocientífico é que o conhecimento tecnocientífico ele pode até me dar mais informações, mas será que são as informações que eu preciso? E aí, tanto como indivíduo, tanto como espécie, para sobreviver a longo prazo naquele ambiente, que ele vai dizer, olha, pelo que eu estou vendo na vida europeia, não é. E aí, isso ele está pensando, olha, a gente está numa sociedade ultra poluída, na qual doenças pandêmicas, né, no caso do Nietzsche, como sífilis, gonorreia, a própria doença estomacal que ele tinha, que também adveio de uma epidemia, elas se alastram muito rapidamente, tem uma vida muito menos confortável do que eu teria há alguns séculos atrás, se eu vivesse em qualquer outra cultura. Mas, em tese, a gente tem muito mais informações, a gente tem muito mais erudição do que outros povos. Então ele vai dizer, olha, por isso que ele vai dizer, nós somos os verdadeiros bárbaros, né? No sentido de que nós não somos cultos, nós não temos uma relação equilibrada com as demandas e com as necessidades do nosso próprio corpo. Nós não estamos em harmonia com o ambiente, porque essa harmonia com o ambiente não pressupõe esse excesso de informação. O Murilo comentou, né? A busca pela vida simples e bucólica que o nazismo estimulava como base, como a ideal, bebe dessa filosofia, infelizmente, sim. Infelizmente, parte dessa noção ela está atrelada, sim, à doutrina nazista. Como é que eu vou dizer? O nazismo ele vai se alimentar, em certo sentido, dessa relação. Por quê? Porque para os nazismos, e aí isso realmente não está em Nietzsche, cada corpo, cada raça, melhor dizendo, Nietzsche não fala disso, cada raça teria nascido adaptada a um ambiente específico.
os negros estariam adaptados às savanas africanas, os brancos estariam adaptados às estepes do norte da Europa, os asiáticos estariam adaptados aos climas temperados. Cada raça nasceria adaptada ao clima específico. E uma raça específica não estaria adaptada a clima nenhum, seria uma raça nômade. Que raça seria essa? A judaica. Então, o nazismo ele vai dizer o seguinte: os judeus, olha o grau de loucura, só para vocês verem, né? Os judeus eles criariam grandes metrópoles, porque as metrópoles elas funcionariam como uma espécie de estufa artificial, no qual, vivendo em qualquer lugar do mundo, eu posso me adaptar a qualquer lugar do mundo, porque eu não estou diretamente conectado à natureza. Olha o grau de delírio, né? Então, a volta ao sangue e ao solo e a minha relação com o bioma específico para o qual eu nasci pressupõe a eliminação, vamos dizer assim, o extermínio dos judeus da face da terra, porque seria uma raça nômade parasitária, e obrigar que cada uma das outras raças fique em seus respectivos continentes. A Europa para os europeus, a África para os africanos, a América para os índios, a Ásia para os asiáticos, e por aí vai, né? Talvez o grande autor sobre isso, que reflita sobre isso, seja o Alfred Rosenberg, que é um dos pais ideológicos do nazismo, né? O Rosenberg tem uma passagem que eu acho surreal, assim, no diário que ele escreve enquanto ele está aguardando a condenação. Ele foi enforcado no tribunal de Nuremberg, né? Não é à toa. Ele escreve no diário dele o seguinte: eu não tenho nada contra negros, eu amo os negros, assim como não tenho nada contra os indígenas. Só acho que cada um tem que ficar no meio ambiente para o qual ele foi previamente condicionado, para o qual o corpo dele está preparado. E com relação aos judeus, mas os judeus não têm um ambiente próprio na Terra. Então, por conseguinte, eles teriam que ser exterminados, assim como os ciganos, talvez, na leitura dele, porque eles seriam raças nômades. Olha o grau de surto, né? Mas muitos desses autores fazem uma leitura profundamente deturpada da filosofia nietzschiana. A Caterine comentou, né? Existem formas diferentes de interpretar a ideia de vida específica, né? A forma como eles refletiram e beberam dessa realidade que baseava o delírio preconceituoso que reforçava os ideais deles. Sim, e não é algo que se ajusta à filosofia nietzschiana, a bem da verdade. Eles fazem vários... Nietzsche não era nazista. Quer dizer, nem antissemita ele era, a bem da verdade, né? Mas algumas dessas questões elas acabaram sendo recortadas, né, e reapropriadas, né? Como eu estava dizendo, né, o Nietzsche ele não vai julgar uma ação como boa ou má, ou como verdadeira ou falsa. Ele vai julgar uma ação como saudável ou doente. Eu vou dizer, olha, existem determinadas formas de moralidade e de verdade, como é o caso do Ocidente moderno, que separa corpo e alma, enfim, baseado tanto no domínio tecnocientífico quanto na religião cristã, que a longo prazo não são saudáveis para a espécie humana. Então, para Nietzsche, o grande valor deveria ser esse. Vocês pegam a genealogia da moral, o argumento que ele vai fazer contra, vamos dizer assim, os valores morais do Ocidente, não é simplesmente o argumento de que esses valores, na verdade, são ruins. É o argumento de que eles não são saudáveis. É o argumento de que, a longo prazo, são valores que levam a uma desconexão do corpo com a natureza à volta e que levam a uma cultura radicalmente doente. E para ele, o grande espelho dessa cultura doente seria a Europa hiperindustrializada do século XIX, que longe de ser o apogeu da civilização humana, na leitura do Nietzsche, a mais decadente das civilizações. Realmente a cultura menos funcional e mais infeliz da história. Bom, não vou entrar muito nisso não, até porque meu tempo tá acabando, né? Mas eu gosto muito desse meme, eu achei ele maravilhoso, não tinha como não trazer, né? Porque de um lado você tem a filosofia do Nietzsche, que exalta a ideia de saúde, né? E do corpo saudável, né? E a ideia realmente do equilíbrio entre o instinto e a mente, e por outro lado, o próprio Nietzsche, né? Que, enfim, passou a vida inteira, como eu disse, doente, né? Acho, um meme cruel, né? Mas acho interessante nesse sentido, né? Aí, só para fechar, a política da saúde, Nietzsche e o nazismo. Há uma frase do William Blake que é: a mesma lei para o boi e para o leão é opressão. Porque Nietzsche vai dizer o seguinte: as demandas de cada corpo serão demandas diferentes.
o que vai implicar em padrões de moralidade, padrões de relação com a natureza diferentes. Como a Caterine comentou, né? Diferentes povos, diferentes culturas, diferentes indivíduos têm diferentes corpos e, por conseguinte, a relação deles com o meio à volta não pode ser padronizada. Mas isso leva a uma tese que, em Nietzsche, é perigosa. E aí, realmente, é uma tese muito perigosa. Porque Nietzsche vai falar do Übermensch, ou do super-homem, do homem de exceção. Daquele homem que se descola dos demais exatamente por seu ideal de corpo humano, ideal também de mente humana, por conseguinte, né? Aquele homem que esbanja a saúde em todos os sentidos, né? Aquele ideal de equilíbrio corporal. E que, para Nietzsche, essa figura ela deveria ser sempre exaltada em relação aos demais. Ele deveria ter, inclusive, mais direitos do que os demais. O nazismo se valeu disso, inclusive, para legitimar práticas eugenistas. Por quê? Porque na leitura do nazismo, o papel, então, seria eliminar as massas e criar um ambiente que permita o surgimento de uma sociedade composta só por homens de exceção. Para Nietzsche, isso é impossível. Não existe uma sociedade só de homens de exceção. Se a exceção não é regra. Para Nietzsche, o homem de exceção ele é sempre um episódio histórico isolado. Sei lá, Goethe, que era ao mesmo tempo um grande intelectual e um grande atleta, e que estava em harmonia com os seus desejos, né? Era uma figura livre, tinha uma vida sexual. Quer dizer, a vida sexual de Goethe, na verdade, era péssima, né? Pra falar a verdade. Goethe só perdeu a virgindade aos 40 e tantos anos. E era muito, muito reprimido. Muito, muito reprimido. Nada contra quem opta por uma vida sexuada. Não é isso. Para Goethe, isso era um problema. Não fazia parte da sua identidade sexual normal, digamos assim. Ele sentia isso como um objeto de aflição. Mas, para Nietzsche, quer dizer, poucos homens, de fato, atingem esse ideal de perfeição. Para o nazismo, seria possível criar uma sociedade de homens de exceção, uma sociedade de super-homens, criar condições para que o super-homem apareça, digamos assim, para que o Übermensch apareça. Como eu crio isso? Eliminando os doentes, ou eliminando o homem médio, eliminando as massas, ou impedindo que as massas reproduzam. Por isso, inclusive, que o nazismo ele, inclusive, estimulava a reprodução de pessoas saudáveis, né? Ou aquelas pessoas que eles consideravam como o ideal de beleza e o ideal de saúde, né? O ideal de perfeição, né? Para Nietzsche, isso seria um modelo execrável, porque Nietzsche não vê como transformar esse ideal de homem de exceção é um projeto de governo. Para ele, eu posso criar uma sociedade como um todo que tem uma relação mais saudável do que a Europa hiperindustrializada com o meio ambiente. Mas eu não posso criar uma sociedade que produza homens de exceção. Para Nietzsche, isso não existe. Para o nazismo, a questão não era simplesmente criar uma sociedade com uma relação menos artificial com a natureza. Era produzir o homem de exceção. Era produzir uma sociedade marcada pelo Übermensch, marcada pelo super-homem, né? Isso tem uma explicação histórica. A irmã do Nietzsche, a Elizabeth Foster Nietzsche, né? Quando Nietzsche enlouqueceu, se tornou a responsável pela filosofia nietzschiana. E ao se tornar responsável pela filosofia nietzschiana, ela fez várias adaptações ao texto nietzschiano, ela fez vários recortes da filosofia nietzschiana, ela começou a publicar livros, né, em que ela suprimia as críticas de Nietzsche a Wagner, as críticas de Nietzsche ao antissemitismo. Nietzsche tinha horror aos grandes movimentos de massa, ele tinha pavor ao nacionalismo alemão, ele achava que os alemães eram o pior dos povos da Europa, então ele tem várias críticas ao nacionalismo alemão e prussiano, a razão pela qual, inclusive, ele decidiu se naturalizar suíço, ele perdeu a cidadania alemã, mas a irmã dele, quando Nietzsche enlouqueceu, ela fez vários cortes em relação a isso. Ela já era uma razão, inclusive, pela qual ela e Nietzsche brigavam muito, eles se odiavam. Ela já era virulentamente antissemita, tanto que ela viveu com o marido dela durante um tempo numa colônia no Paraguai, olha que irônico, ela viveu numa colônia no Paraguai, composta só por gente branca. Aliás, já viram aquele filme, o 10º... Como é que chama, gente? O 13º Prisioneiro, é isso? Porque houve na América Latina várias colônias pré-nazistas e nazistas, né? Um monte de gente branca louca, na Argentina tem várias ainda, né? Um monte de gente branca louca que saía da Alemanha dizendo, não, a Europa está decadente demais. Vamos para a América como terra prometida e vamos construir colônias só de gente branca. Sobretudo no sul do Brasil e nos países do sul da América do Sul. Por quê? Porque eles achavam que o clima
era ideal, o clima frio, né, da Argentina, do Paraguai, seria, assim como o clima do extremo norte da Europa, um clima ideal para a proliferação, para o espaço vital, né, para o crescimento fértil e fecundo da raça nórdica, do homem branco, loiro, de olhos azuis. Então, eles acham que eles poderiam colonizar o sul da América Latina, assim como colonizar o extremo norte da América e o extremo norte da Europa, porque era um ambiente no qual o corpo branco, dórico, dodecacéfalo, estaria mais adaptado. Então, a irmã do Nietzsche ela participou de um movimento liderado por wagnerianos. Como eu disse, gente, não ouçam Wagner, é a maior perda de tempo. Liderados por wagnerianos, eles vieram para o Paraguai, para a Argentina, para tentar criar uma colônia de homens puros, né, e de homens superiores, né? Deu muito errado, ela voltou para a Europa e ajudou a fundar o nazismo, se valendo de textos do Nietzsche editados a contragosto do próprio Nietzsche, mas no momento em que o Nietzsche já estava louco demais até para conseguir entender o que estava acontecendo, né? A irmã do Nietzsche, inclusive, ela tem uma cerimônia pública no qual ela presenteia Hitler com uma medalha de ouro, com um bastão de ouro. Então, ela tem um longo histórico, né, na construção do movimento antissemita e do movimento nazista na Alemanha, juntamente com o Wagner, né? E ela usou da obra do Nietzsche para isso. Usou da discussão do Nietzsche sobre o corpo para pensar em como moldar uma política baseada no corpo saudável e no corpo belo, né? Mas aqui, convertendo a ideia de corpo saudável e de corpo belo a um paradigma racial que Nietzsche, enfim, definitivamente não tem aí muita coisa a ver com Nietzsche, né? A Catarina até comentou, né? O surto. Talvez o melhor filme sobre isso, que vai fazer essa articulação, né, entre estética, saúde e política, e discute muito com Wagner, fala um pouco do Nietzsche, salvo engano, fala inclusive da irmã do Nietzsche, é a Arquitetura da Destruição. Ele vai mostrar como a política nazista é uma política orientada em torno da saúde. Transforma a ideia de saúde, sobretudo a saúde do corpo coletivo, um grande ideal. Um ideal de padrão de ação, né? Uma ação ela deve ser julgada não como justa ou injusta, boa ou má, verdadeira ou falsa, mas como benéfica ou não para a saúde do corpo coletivo. Então, eu posso matar criancinhas que nascem com malformação congênita, posso, se isso vai beneficiar o corpo social, e aí o corpo físico mesmo, o corpo social como um todo. Essa vai ser a maneira como o nazismo vai se reapropriar de uma discussão que ela é, sim, caracteristicamente nietzschiana. Existe, por outro lado, um legado progressista na filosofia do Nietzsche no século XX, né? Eu vou só enumerar. Mas, por exemplo, a contracultura, o movimento hippie, por exemplo, na década de 70, as manifestações de maio de 68, no mundo todo, Paris, os bichos grilos aqui no Brasil, as comunidades alternativas, as ecovilas, os projetos das ecovilas no Brasil, elas se devem muito a Nietzsche. As críticas ao controle disciplinar e a ideia de impor uma vigilância e punição sobre o corpo, né? Sobretudo sobre o corpo de crianças e adolescentes, o controle que a gente faz sobre a masturbação, por exemplo, a masturbação dos adolescentes e de adultos também, né? Os nossos padrões, a crítica que se faz aos nossos padrões de conduta sexual e a ideia de que uma libertação política pressupõe uma libertação do corpo, de que eu não posso ser uma pessoa politicamente engajada e politicamente emancipada se eu não pleiteio também por um padrão novo de relação com a minha sexualidade, por exemplo, ou se eu não pleiteio por uma relação nova com o ambiente. Daí passa, por exemplo, a ideia, né, do potencial emancipatório da permacultura, do veganismo e por aí vai. Essa discussão ela também deve muito a Nietzsche, assim como deve muito a Emerson, ao Thoreau, né, e por aí vai, autores que o Nietzsche lia, diga-se de passagem. As críticas aos movimentos de massa, de uma forma muito radical. Nietzsche odiava qualquer grande movimento de massa, e isso inclui nacionalismo. Talvez o único movimento com o qual Nietzsche se aproximasse fosse o anarquismo, e ainda assim com muitas ponderações. Ele tinha pavor do socialismo, dos conservadorismos, do wagnerianismo, do antissemitismo,
qualquer grande movimento de massa, até porque a grande prioridade é a da relação do indivíduo com o seu próprio corpo. Essa ideia de radical historicidade das nossas crenças e dos nossos valores, de eu reconhecer como a minha visão de mundo ela é fundamentalmente um produto da história, então ela é minha, eu não posso universalizá-la. Isso é um desafio. A ênfase que se dá, né, ao inconsciente, ao plano dos desejos inconscientes, dos sonhos. Como eu disse, isso tem um impacto muito grande, por exemplo, na psicanálise, em Freud. Toda essa gente não trabalharia sem Nietzsche, sem essa virada em direção ao corpo, em direção ao desejo, né? Por conseguinte, essa ênfase na corporalidade, né? Talvez um dos grandes autores que tentem sintetizar todos esses elementos, né, no século XX, e que se consideram também que se considera também um herdeiro do Nietzsche, é o Foucault, né? Que não vou entrar aqui, quando a gente falar do Achille Mbembe, a gente vai voltar um pouco ao Foucault também, né? Mas que ele vai tentar pensar a contemporaneidade, mas a partir de premissas que o Nietzsche colocou no século XIX, né? Em especial essa ênfase na historicidade, na crítica do controle disciplinar e na ênfase na nossa corporalidade, né? E Foucault aqui também, tal como Nietzsche, né, teve uma vida trágica também em virtude de uma DST, mas no caso do Foucault em virtude da AIDS, né? Embora reza a lenda, Foucault não lidava tão bem com a AIDS quanto Nietzsche lidava com a sífilis, né? E quando eu digo isso é porque Foucault, mesmo sabendo que era soro positivo, continuou, como é que eu vou dizer, entrou para o clube do carimbo. É o que dizem as más línguas, assim, os biógrafos mais detratores do Foucault, sobretudo do Foucault no Brasil e em Berkeley. Depois digitem no Google aí do lado que é o Clube do Carimbo. Mas reza a lenda que Foucault poderia inclusive entrar no nosso Código Penal por disseminar doenças de forma inconsentida para outras pessoas. Não sei se procede ou não, mas, enfim, também diz muito sobre Foucault, né? Destruindo sonhos, né? Queimando um pouco a imagem que a gente tem de alguns ídolos pretensamente progressistas. Né? Mas é isso. Desculpem a demora, eu já passei do meu tempo. Eu vou acabar a gravação aqui e fico um pouco na sala para quem quiser, enfim, me xingar, dizer que eu destruo sonhos aqui, que eu estou, enfim, divulgando uma filosofia materialista e ateia, e, enfim, destruindo ilusões. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem. Agora